Fala galera X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp, Yellow Block, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de literatura, falando sobre o romantismo. Pessoal, antes um aviso, a gente vai falar primeiro da prosa romântica, depois da poesia romântica, beleza? A prosa romântica não é dividida naquele negócio de 3 gerações que você já ouviu falar. Então, vamos lá. O que foi o romantismo? Pessoal, o romantismo se inicia no Brasil em 1836, vejam, pós 1822, com a publicação dos Suspiros Poéticos, bonito, né? Do Gonçalves de Magalhães. Pessoal, então o romantismo vai ser a arte do início do século XIX, né? Que vem depois do arcadismo. Galera, o que está rolando aqui nessa época? Você tem uma época de revoluções, de guerras, né? Você tem a revolução, primeiramente, a revolução industrial. O que acontece com a revolução industrial? Você potencializa o desenvolvimento da imprensa. Isso aliado à independência do Brasil e a vinda de muita gente letrada para cá, você tem um maior público leitor. Isso dinamiza, né, e potencializa, na verdade, né, a capacidade que a gente tem de publicação e de leitura de obras mais longas. Galera, a Revolução Americana e principalmente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa traz aqueles ideais, né, a liberdade, a igualdade e fraternidade, só que esse homem aqui, ele está vendo que isso foi uma grande lorota, né? Até hoje a gente não conseguiu atingir esse ideal de uma maneira, né, universal como a Revolução Francesa propunha. Então, galera, a Revolução Francesa muito influenciada pelo iluminismo, que vai ser fortemente criticado com a estética romântica. Galera, essa galera romântica aqui é uma galera que está muito decepcionada com o mundo. Por que decepcionada com o mundo, amigo? Nada deu certo. Então você vai ter uma arte muito complicada, um homem muito complexo aqui nesse momento. Pessoal, a gente está falando aqui de um contexto que no Brasil já está independente, né? Nós precisamos criar, portanto, uma identidade nacional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco melhor. E você vai ter uma crítica muito forte, né, em relação ao iluminismo. Pessoal, a crítica ao iluminismo, né, a crítica da objetividade da vida, ela é forte, porém não significa que todos os ideais iluministas vão ser jogados pela janela. A ideia da individualidade se mantém muito, então a arte romântica, que a gente vai ver que é uma arte burguesa por excelência, é uma arte que valoriza o eu que conseguiu ascender, né? Afinal de contas, a gente lembra que lá no antigo regime você nascia nobre ou você nascia pobre, né? Por assim dizer. Agora não, você tem um movimento de classe e o que importa é ter dinheiro. E você, teoricamente, tem dinheiro graças ao esforço individual. Então, se você conseguiu ascender socialmente, é porque você é o cara. Então, a arte tem que falar sobre esse cara. Galera, a crítica ao arcadismo também vai ser muito potente, porque a ideia da forma arcade, não precisamos de uma forma muito rígida. A liberdade de forma, a liberdade da vida traduzida na arte, através da liberdade na forma. Galera, algumas características do romantismo em geral. Um subjetivismo muito forte, né, como a gente falou. A ideia do individualismo, do iluminismo, porém, numa estética que não é objetiva, ou seja, eu não pretendo que a minha arte seja universal. Eu não pretendo desmascarar uma verdade que está lá. Eu estou falando da minha visão da realidade. Você vai ter... E aqui uma crítica muito forte na visão taylorista da experiência, né? Uma experiência que só vê, né, uma parte daquele produto. Então você vai ter um medievalismo muito grande. Claro, você vai contra essa estética aqui, então você volta a uma ideia de Idade Média como se na Idade Média, né, o cavaleiro medieval, aquela coisa da ética cavalheiresca. Galera, você vai ter uma grande idealização da mulher, idealização do amor, a fuga bebida, a fuga para a morte, a fuga para a pureza, né? Em um período de muita revolta. E você aqui, né, de cara, né, contra essa ideia do belo, né, da arte greco-romana, você vai ter a união, a fusão do grotesco e do sublime. Bom, podemos pensar na Bela e a Fera, no Corcunda de Notre Dame, por exemplo. Não? Você está vendo aqui que temos um indivíduo que é contraditório. Por isso a gente vai falar, o romantismo é a arte da contradição. Pessoal, para falar da prosa romântica, né, como a gente estava falando lá, a gente vai ter que falar de alguns conceitos. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o romance romântico. É o principal que vai acontecer nesse momento aqui, são aquelas obras maiores, como a gente já viu, potencializadas pela Revolução Industrial. Galera, elas vão ser publicadas basicamente, muitas vezes, né, por meio do folhetim, o pai da nossa telenovela. Cada dia no jornal era publicado, né, um capítulo ali daquele romance, desses grandes autores desse momento. Então você cria ali uma fidelidade, né, do público.
Só que você também cria, né, uma necessidade muito grande de agradar a esse público, e aí é que está o lance. E aqui nesse momento, gente, conseguimos a nossa independência, precisamos criar uma identidade nacional. Como que você vai criar uma identidade nacional para o Brasil? Ela precisa ser diferente do português. Nós não queremos ser os portugueses. Nós também não queremos ser europeus de jeito nenhum. Então, como que a gente vai conseguir chegar, né, ao que é isso que é ser brasileiro? Pessoal, o primeiro tipo de romance então, que a gente vai ter vai ser o indianista. Valorização do índio. Idealização do índio. O índio como o cara. A ideia do bom selvagem se manifesta aqui, né? O índio como o bom que foi corrompido pelo português. Galera, e vale lembrar que o Brasil não teve Idade Média, né? Então, esse regresso que a literatura europeia vai fazer ao cavaleiro medieval, principalmente na literatura alemã, o Brasil vai ver com o índio, na tentativa do mito fundacional, né, da criação da população brasileira, a mistura das raças, índio e branco. O negro não entra aqui porque a gente está falando de 1857, ou seja, antes da abolição. Galera, o segundo tipo de romance é o romance histórico, ou seja, vamos criar a identidade nacional não contando a história do índio, mas falando da nossa história. A gente tem aqui, né, as Minas de Prata, do grande José de Alencar, que também escreveu o Guarani e Iracema, né? O José de Alencar é o grande romancista desse período. As Minas de Prata vai contar a história do nosso período colonial. Grande parte dos nossos romances históricos, na real, estão inseridos dentro da obra indianista de José de Alencar. Pessoal, a terceira forma é o romance regionalista. O que é o romance regionalista? O Brasil é diferente, inclusive entre si. Então você vai ter, por exemplo, o romance O Gaúcho, do José de Alencar, né, de 1870, em que ele fala ali daquela região, né, do sul do Brasil. Você tem também, né, a grande obra dessa lógica aqui, que é a Inocência, do Visconde de Toné, de 1872. Ele vai trabalhar a lógica ali do centro-oeste, ou seja, o regionalismo do Brasil, mostrando que os brasileiros são diferentes entre si. Por último, pessoal, o mais influente aqui, né, o romance urbano, que começa com a Moreninha, do nosso Joaquim Manuel de Macedo, um livro chatíssimo, que na verdade inaugura, né, o romance romântico em 1844. É um romance que fala dos costumes burgueses, né, das festas, dos casamentos, aquela coisa bem assim, sem qualquer crítica social. Galera, isso aqui é um romance de entretenimento, então fica aquela coisa bem assim, entretenimento burguês de folhetim. O nosso José de Alencar, que passeou por todos os estilos, ele vai publicar também Lucília e Senhora, que também são romances urbanos, só que eles já vão fazer algumas críticas sociais, vão falar sobre a prostituição, vão falar sobre o casamento por interesse, né, que nessa época era o que acontecia demais aqui. Nada muito assintoso, mas já assinalava uma crítica social em relação ao que a gente chama de hipocrisia burguesa. Por fim, pessoal, nós vamos ter a publicação de uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias, excelente, do Manuel Antônio de Almeida, que também, apesar de ser um romance urbano, ele já não fala da elite burguesa, ele vai falar das classes mais baixas, vai falar do malandro, né, o herói, que já é um pouco mais contraditório, né? Você foge aqui, né, uma das grandes características desses romances é a ideia do maniqueísmo, né? A ideia do bem contra o mal e o bem vencendo no final. Ele já vai ser um pouco criticada nessa memória do Sargento de Milícias em prol de uma realidade um pouco diferente. É isso aí, valeu, galera!